Muito boa noite para todo mundo. Eu dei uma atrapalhada aqui, apertei um botão errado, mas estamos ao vivo agora, batendo um papo ao vivo. E a conversa hoje é com o Adir, do canal do Rádio Amador. Agora eu tenho um retorno ali. Inclusive, quer ver? O Daniel, o Jean já estão lá mandando um oi pra gente. E, bom, tem muito cabo aqui, muita conexão e, bom, vamos lá. E eu convidei o Adir pra gente bater um papinho. O pessoal da internet fala que a gente tem que pegar a onda, né? A onda do momento, que é como a catástrofe lá do Rio Grande do Sul, né? Que seria um ponto de partida nosso. E só que a catástrofe já esfriou, né, na internet, a notícia já tá fria, mas enfim, a gente não tá aqui para fazer notícia, a gente tá aqui para conversar, né? E eu queria justamente conversar com você, Adir, sobre o trabalho, a função do rádio amador, a função social, e se existe até uma função obrigatória nesses casos aí de tragédia, de catástrofe, de algum evento assim que foge totalmente à normalidade, e aí a gente acaba vendo que, por exemplo, lá no sul, de repente ficou sem energia elétrica, sem celular, sem internet. E o meio de comunicação, a gente não pode nem falar que leva carta porque não tinha como ir o caminhão, nem o cavalo para levar uma carta. E aí a gente lembra do rádio amador, que consegue desbravar fronteiras aí muito grandes. Então, conta pra gente aí um pouco desse trabalho, do trabalho social que eu sei que o rádio amador tem, que principalmente nessas épocas que no Brasil não acontece tanto, né, catástrofes naturais, mas a gente acompanha, né, noticiários, por exemplo, nos Estados Unidos acontece, vira e mexe, tem furacão, tem tornado, e aí não tem mais energia elétrica em nada. Como é que a turma faz para se comunicar? Por favor. Bom, boa noite, Prato, obrigado pelo convite, ao público aí. Bom, o rádio amador, de um modo genérico, geral, ele é intimamente ligado com a defesa civil. Então, a defesa civil no Brasil, hoje, ela foi elevada à condição de política pública. Tem uma lei, a Lei 12.608, que ela elevou essa como política de Estado, então ela é permanente. Então a Defesa Civil tem um sistema nacionalmente organizado, e basicamente as respostas, quando dá o que a gente chama de evento adverso e acidentes, né, a resposta ela é uma resposta que vem do Estado. Então o Estado ele vai reunir todas as suas forças e vai tentar responder isso. Então o rádio amador ele é ela é a única atividade civil, tá? A única atividade civil prevista nessa lei. Então, assim, toda outra atividade civil, ela ele entra como uma espécie assim de voluntário geral, né? Nós não, nós somos uma espécie de força de reserva para que nesses eventos, caso haja necessidade de comunicação de emergência e os mecanismos usuais de comunicação não funcionam, e daí as estações dos radioamadores entram em ação. Então a gente tem a licença da Anatel, a gente tem que disponibilizar essas estações para essa finalidade. E então, assim, boa parte do nosso trabalho ele é um trabalho voluntário. Tá? Então, somente quem é radioamador e reservista, ou seja, aquele que prestou serviço militar ou foi de alguma academia militar, esse sim ele tem uma vinculação obrigatória por ser um militar da reserva, como radioamador.
Não que sendo radioamador será militar da reserva, é ao contrário, né? Então nós atuamos, na verdade, como voluntários, tá? Como voluntários. Certo. E então você falou que pode ser que a estação seja reivindicada para um uso emergencial. Isso quer Isso. dizer que eles podem tomar o seu, assim, tomar modo de dizer, eles podem pegar emprestado o equipamento seu ou vir até a sua casa, que de repente, vamos dizer assim, na sua casa tem antena, tem bateria, então eles podem ir aí e usar Sim, dessa isso. maneira. A, você já, na verdade, não só a estação do rádio amador, qualquer estação de rádio, tá? Tá. Então, quando a gente vê, por exemplo, assim, o pronunciamento do presidente da República, do presidente do Supremo, do Senado, algum ministro, que as emissoras entram em cadeia, na verdade, é essa lei que a autoridade requisita, porque é uma concessão pública, veja que não é um bem privado. O uso da radiofrequência é uma concessão pública. Então, eles requisitam, eles fazem a utilização desse serviço de comunicação. Então, eles podem fazer essa requisição das nossas estações. Isso é o Código Brasileiro de Telecomunicações que prevê. Né? Não é uma legislação específica para o radioamador. É que a estação do radioamador entra dentro do conceito de estação de telecomunicação. Ela é um dos tipos de estação de telecomunicação. Então, linhas telefônicas, estações de rádio base de celular, satélite, tudo entra nesse contexto aí. Se o poder público precisar, ele pode requisitar. Certo. E você tem conhecimento do pessoal, dos seus amigos lá do Sul, do que eles fizeram, ou do que eles estão fazendo até agora aí nesse evento? Eles fizeram redes locais, né? Aí, basicamente, eles atuaram com estações de VHF e UHF, fazendo aquela comunicação, porque o rádio amador, né, ele tem assim a comunicação de emergência, ela tem várias formas de serem colocadas. Nós, como voluntários, e aí depois eu pretendo até a gente entrar no assunto da defesa civil mais adiante, a gente como voluntário, a gente se coloca à disposição do poder público, né? Porque nos casos de acidentes e, e eventos adversos, quem tem que atuar é o poder público. Então existe a contingência de pessoas necessárias para atender aquilo. Geralmente, quando se chega no chamado situação de emergência, o próprio poder público municipal, com um outro auxílio, ele dá a resposta. Então ele vai tirar lá, por exemplo, um servidor da Secretaria de Saúde, vai colocar lá para atender as situações de emergência, ele vai tirar um servidor da educação e vai colocar lá para atender essa emergência, quer dizer, ele ali dá essa resposta. Chega um momento que o próprio local não tem essa força suficiente, ele acaba requisitando ajuda externa. Às vezes precisa do Estado, de municípios vizinhos, do Estado. Um Estado precisa de ajuda de outros Estados. Um país acaba precisando de ajuda de outros países. A gente já viu muitos casos nesse sentido envolvendo terremotos, né? Nós tivemos um caso de Brumadinho e Mariana, que veio gente de outros países aqui, embora fizeram umas bobagens, mas tudo bem, né? Vieram para cá, porque é justamente esse momento de dar a resposta, e a gente viu pessoas na imprensa cobrando o Estado, e que eu acho que até você, a hora que você fez a introdução, é importante lembrar, cobrando do Estado, tem gente que está precisando de socorro, ninguém faz nada, calma, o evento, ele absorveu todas as forças, o que a gente chama de motivo de força maior. Né? Tá, então voltando à tua pergunta, como é que o radioamador age? Ou ele vai auxiliar ali no chamado apoio tático, né? Então tá lá o corpo do bombeiro, a equipe de socorro, eles precisam ali de uma ponte de comunicação, ele faz isso, o radioamador como voluntário, ele não é um capacitado ir lá arrancar a pessoa do alagamento, do soterramento, esse tipo de coisa. Ele não está ali para isso, né?
ele vai simplesmente dar esse apoio tático. Ou então, na formação das chamadas redes de emergência. Porque a gente tem que entender que um evento adverso no Brasil, por exemplo, que não precisa ser catástrofe natural, mas às vezes a catástrofe natural acontece, um apagão elétrico. Cai o nosso sistema nacional aqui. É que ele pode cair. Existe essa possibilidade. Né? Basta uma subestação aí não operar direito, uma usina ter problema de distribuição, o sistema cai. E aí eles começam um processo de religamento. Então, essa rede de comunicação, a gente tem que pensar como rede mesmo. Né? Cada rádio amador é um nó daquela rede de pesca, do gol ali, da goleira do futebol. Então, a comunicação tem que fluir nesse sentido aí. E aí, sim, a gente precisa já trabalhar a questão de algumas teorias nessa gestão de rede. Certo. No caso, uma coisa que eu fico curioso, você não tem mais energia elétrica, como é que você faz para operar a estação? Dos meios de telecomunicação moderno, o rádio é o mais versátil de todos. Basicamente, a gente opera com baterias, né? Uma bateria aí de 70 amperes consegue manter aí um rádio de VHF tranquilamente umas 48 horas no ar. Então, não tem assim, grande dificuldade. Então, a capacidade de operar improvisadamente das estações de rádio amadores, ela é muito grande mesmo, muito forte. Tá. Muito forte. O pessoal consegue... assim, o pessoal com um pouco de preparo, tem algumas equipamentos já preparados para a situação de emergência, em questão de meia hora, uma hora, eles colocam as estações no ar. E também pode utilizar geradores. Né? Sim. A gente já sabe que é dessa área, a gente já sabe a resposta, mas o público que está aqui assistindo, né, a gente acaba perguntando para para auxiliar, né, o entendimento de todo mundo. No caso, até o motor do carro serve como carregador de bateria, né? No caso desse. Isso eu já fiz bastante. Então. Mas geralmente o rádio amador tem uma estação de rádio já instalada no carro dele. Certo. Né? Então, que nem o meu rádio do meu carro, ele é uma estação de banda cruzada, que a gente chama. Ele é uma estação repetidora de banda cruzada. Esse rádio aqui, esse aqui também ele faz a repetição de banda cruzada. Significa o seguinte, tem uma frequência em UHF e uma frequência em VHF que funciona simultaneamente. Uma recebe e a outra transmite. Então, uma estação de rádio que esteja transmitindo em VHF, por exemplo, esse aqui vai receber em VHF, só que ele vai retransmitir ao mesmo tempo em UHF. Então, o cara do outro lado fica escutando em UHF. E quando ele for transmitir de volta, ele inverte. Ele faz simplesmente uma inversão. Então, ele sempre transmite em VHF e sempre recebe em UHF. E aí, uma estação de rádio dessa aqui, por exemplo, pode ser instalada num balão, num parapente, por exemplo, lá voando. Ela fica na altura, ela fica repetindo e funciona com uma bateria. Lógico que você quer ter uma bateria uma autonomia de 2 horas e pouco. Mas conectado numa bateria automotiva, ela dura muito tempo. Então a gente, no alto de um prédio, por exemplo, uma estação dessa aqui, ela consegue quase que cobrir uma cidade. Então o carro ele consegue fazer essa repetição, né? E joga para bem mais longe, porque o VHF e o UHF eles têm um limite de alcance, né? Então eles são mais indicados para aquilo que eu falei antes, que é no apoio tático, aí na prestação de socorro no local da emergência. Né? Certo. Você que entende bem aí das bandas, comenta um pouquinho aí sobre os alcances, então, que as bandas têm, né? Desde lá das ondas curtas até o rádio amador tem
tem o poder, eu digo, o poder nas mãos e também o direito de explorar até o uso de satélites, né? Isso. Nós podemos explorar de ondas longas a micro-ondas até, agora não lembro direito, mas até 15 GHz. Então, quando a gente fala em bandas, dentro do espectro de radiofrequência, tem lá uma parcela, né, desse espectro ela é separada e dedicada ao rádio amador. Então, vão existir várias separações. Ondas longas e ondas médias a gente praticamente não utiliza. Algum pessoal aí trabalha com a banda de 160 metros, eu já fiz algumas transmissões, porque tem um pequeno porém aí, né? Quanto maior a onda, né, e menor a frequência dela, quanto maior a onda, maior é o tamanho da antena. Então a gente Certo. tem um problema de administração de recursos aí, né? Hum. Então, ondas curtas mesmo, o pessoal começa a operar na banda dos 80 metros, agora tá, e a galera provavelmente tá todo mundo conversando lá na banda dos 80. Ela é de um alcance mais regional, então imagine aí eu estou aqui no oeste do Paraná, uma banda de 80 metros consegue cobrir aqui a região oeste inteira. Consegue cobrir um estado como Santa Catarina, um país como o Paraguai. As ondas curtas de 80 metros consegue cobrir tranquilamente. A banda de 40 metros, ela tem um alcance muito maior, só que ela já começa. E a banda de 80 também tem um problema, que elas não funcionam bem de dia. Elas funcionam melhor à noite. Né? As ondas médias também, para nós, elas funcionam melhor à noite. Então, de dia, tem as outras bandas, que a banda de 20 metros, basicamente, ela quase funciona o dia inteiro. À noite que ela vai cair. Então, o Tá. pessoal de dia opera essa banda. A banda de 10 metros também tem um alcance de dia muito grande. Essa sim consegue atingir outros países. Então, chegar na Europa, chegar nos Estados Unidos na banda de 10 metros não é muito difícil. Tá. É relativamente tranquilo, não tem muita dificuldade. A banda de 20 metros também. Então, o pessoal, eles sabem as janelas, né, do espectro de propagação, eles sabem que determinadas frequências o Sol vai interferir, outras não, melhor de dia, melhor à noite, e eles ficam trabalhando nessas figuras aí. E aí, basicamente, essas transmissões de ondas curtas a gente faz em banda lateral, não em amplitude modulada, porque em ondas amplitude modulada, ela consome muita banda, consome muita energia, né? E a gente precisa basicamente mandar a voz. Então, o espectro de frequência, de modulação, ela é bem estreitinha. Então, e aí causa menos interferência também. Então tem um ganho muito maior. Só que não dá para mandar música, esse tipo de coisa não serve para nada, né? Você estava falando, então, sobre as bandas, né, que o pessoal ocupa mais, dependendo do horário, dependendo do sol, né? Só repete um pouquinho aí as bandas as bandas mais de onda mais Curtas. estreita, né? Elas têm um Uhum. alcance superior, é isso? Isso. A banda de 80 metros ela funciona bem à noite, de alcance regionalizado. De dia, perda de tempo, nem adianta ligar, né? A banda de 40 metros ela tem uma certa funcionalidade de dia, mas funciona à noite e já tem um alcance maior. Por exemplo, eu aqui no Paraná consigo contato com radioamadores de Buenos Aires, de Belo Horizonte, do Distrito Federal, então o alcance já é bem maior e também à noite. Já de dia, a banda de 20 metros ela tem um melhor desempenho e também tem um maior alcance. Então, uma banda de 20 metros, ela cobre o Brasil inteiro de dia. Tá? Vai ter alguns locais aí com buraco, mas basicamente cobre. E a banda de 10 metros, ela não cobre o Brasil,
mas ela vai, ela pula, né? Ela dá um salto e ela vai parar em outros países. Então, essa administração de bandas permite que a gente tenha contato praticamente com o mundo inteiro. Tá. Não é difícil. E aí, em caso, assim, o tema aí nosso seria o apoio aí em situações de emergência. Vocês acabam escolhendo qual é o melhor método, né? A melhor faixa de frequência de acordo com aquela localidade, porque com certeza isso também tem a ver com montanha, com o terreno, se chove, se não chove, né? Até nessa época o Sol tá com muitas manchas solares, né? Muita explosão solar, e isso certamente também interfere, justifica um cuidado para vocês, né? Uhum. Isso. Depende muito de. Porque é o seguinte, a gente tem que sempre pensar que o radioamador ele vai operar em rede. Né? Ele não vai operar como, por exemplo, faz o bombeiro que fala da viatura com a central. Então, por exemplo, se num local a telefonia parar de funcionar, quem é de fora, vamos supor que quem é de fora quer vir ajudar, ele não tem como entrar em contato, né? Então, é o radioamador daqui que vai entrar com o radioamador, em contato com o radioamador do local onde estão as autoridades. Vamos supor que nós aqui do interior, em relação à capital do estado, que é Curitiba. Com o radioamador de lá, dizendo, olha, aconteceu tal coisa, assim, assim, assado, né? Então, esse processo, às vezes, envolve a operação de múltiplos sistemas. Então, não é só um radioamador que está lá junto com o necessitado que vai fazer a comunicação com quem vai demandar a ordem de serviço, né? Então, ele existe toda uma gestão de tráfego de informação para que essa informação chegue até lá. Por isso que a gente dá essa denominação de rede, né? Justamente aquela ideia de uma rede. Vários fios interligados por vários nós, né? E já especializados para a defesa civil, que é o mais específico, é o APRS, né? O APRS hoje ele é um sistema, por exemplo, meu carro tem um módulo de APRS, localização e transmite para uma estação de rádio. Essa, por sua vez, está lá para onde que eu estou. Tá. Ou então, se eu estou fora do alcance dessa estação de rádio das Palmeiras, que é uma cidade aqui próxima, ainda interligado, estação do computador e retransmite de novo. Tá? E esse processo, eles vão se retransmitindo até que chegue num nó que esteja. Ele registra onde que eu estou de textos. Então, eu vou lá, mando uma mensagem, digo, chegar ao destinatário. Então, é o que está sendo desenvolvido. E já tem outros sistemas, o JS8Cal, que é um que está em teste aqui no Brasil, basicamente cada computador interligado a um rádio de ondas curtas é um servidor de e-mail. Então, se eu conectar aqui o meu rádio de ondas curtas, o computador mandar uma mensagem, eu recebo, se as estações têm essa mensagem armazenada. Tá. E aí vira um fluxo de mensagens registradas, que para a situação de emergência é melhor, porque daí ela fica o registro, né? Não depende mais da memória do radioamador. Tá. Só a internet tá dando umas picotadas aqui ainda. E, bom, a gente vai conversando aí na medida que dá, e depois na gravação eu encurto, eu tiro os pedacinhos que falharam. Só para contextualizar a galera aí que não é da eletrônica, quando nós conversamos aí, falamos sobre
comprimento de onda, né? Faixa dos 80 metros, 160 metros, 40 metros. Isso daí, o comprimento de onda é exatamente uma onda, como se fosse onda do mar, onde um ciclo da onda eletromagnética, ela consome esse espaço físico de 40 metros, 20 metros, e isso é inversamente proporcional à frequência, tá? Por isso que em satélite, por exemplo, é chamado de micro-ondas. E por isso que o seu forno de micro-ondas tem esse nome. Ele gera sinais numa frequência ali de 2 pontos, não lembro quantos gigahertz lá, que 2.4 alguma coisa. que é pequenininho, tá? Por isso que chama micro-onda. E isso tem tudo a ver com eu não entendo nada de radioamadorismo, tá? Eu sou curioso nisso. Isso tem tudo a ver com a capacidade das ondas eletromagnéticas refletirem também no solo, nas camadas da atmosfera, na capacidade de cruzar objetos ou refletir em objetos. Por isso que isso faz... por isso essa importância de ter várias faixas, porque cada uma é boa para um determinado caso e não é boa para outro caso. E tem a ver com outra coisa, outro problema nesse momento são as explosões solares também, que estão atrapalhando a turma do radioamadorismo aí, principalmente. Quem é rádio escuta de ondas curtas também tá bravo porque não escuta nada, né? É por aí. Tá. Mas hoje até que tava bom, parece que deu uma melhoradinha, né? Mas a gente faz um teste de propagação e realmente eu estava vendo esses dias aí, eu estava bem sofrido. As propagações, né? Existe um sistema automático que a gente coloca e aí um radioamador vai reportando para o outro, tudo em modo automático. E a gente consegue montar um mapa e ver como é que essa propagação realmente estava bem tensa, viu? Bem ruinzinha. Mas quanto ao tamanho da onda, realmente, então, por que o PX, né, o famoso PX, ele se deu tão bem com o caminhoneiro, né? Por que o carro pequeno não usa PX? Justamente por causa do tamanho da onda que é utilizado, que é 11 metros, né? Então a antena tem que ser um quarto da onda, pelo menos, ali. E você colocar uma antena com o tamanho de um quarto da onda, que seria 2,5 metros, mais ou menos, no carro de passeio não deu muito certo, né? Mas no caminhão é tranquilo, né? Então, ficou bom para eles. Certo. E voltando um pouco ali no assunto, aí ficou uma curiosidade minha. Vocês, em casos excepcionais, vocês podem entrar em frequências tipo polícia, por exemplo, para fazer alguma coisa? Não é permitido. Isso é crime, porque é o seguinte, quando a gente recebe a licença da Anatel, nós temos a nossa licença para operar especificamente, tá, naquelas bandas correspondentes ao serviço de rádio amador. Tá? Nos outros serviços a gente não é autorizado. Tanto é que os únicos equipamentos de rádio que vêm com teclinhas para digitar a frequência, os homologados pela Anatel, são para o rádio amador. Os outros já vêm com as frequências pré-definidas, memorizadas, e embora a gente possa até, dependendo do equipamento, entrar ali, mas não é permitido fazer essa transmissão. Existe uma pequena discussão, uns dizem que sim, outros dizem que não, que é quando há a chamada situação de legítima defesa ou de
de estado de necessidade. Mas assim, é situação muito difícil. Agora, alguns serviços, por exemplo, o serviço móvel aeronáutico, eles sim podem entrar no serviço de rádio amador, tá? Então, porque como eles têm autorização para operar em toda a frequência, eles entram. Tem um caso famoso que envolveu um radioamador, acho que é peruano ou boliviano, mas acho que é peruano, em que uma aeronave, uma ambulância, vinda da Ilha de Páscoa, do Chile, ela simplesmente se perdeu voltando do Chile com uma paciente grávida, uma gestante lá, no estado complicado. E ele não conseguia, eu acho que, contato com Santiago. A aeronave simplesmente... E aí ele passou para... E achou uns radioamadores falando na banda de 40 metros. E aí um radioamador entrou em contato, começou a conversar com o piloto da aeronave, e aí ele entrou em contato, acho que foi com a aeronáutica do Peru. A aeronáutica do Peru conseguiu entrar em contato, acho que com a aeronáutica do Chile. Eu sei que saiu um avião de Santiago, interceptou essa aeronave que estava vindo e guiou ela até Santiago. E isso foi um radioamador que atendeu uma chamada de um piloto de avião. Legal, né? Teve um caso também que o Lito lá do Aviões e Músicas fala de um avião que se perdeu. Ele fala que é a melhor história de aviação, que um avião pequeno se perdeu no oceano. Agora não lembro qual oceano que era, Eu mas... sei, é um pessoal que foi entregar uns aviões acho que na Nova Zelândia, Isso. acho que saíram do Havaí e tal. É que o comandante do avião começou a triangular pela frequência do rádio, né? Isso, triangulação. Ele usou triangulação para ir cercando a posição do avião pequeno e conseguiu salvar o piloto e Isso, a aeronave, né? exatamente. Só que ali sim a gente vê o quanto que o comandante foi preparado, né? Porque ele sabia o tempo da posição das frequências, né? Só que ele ficou voando dentro de um raio, né? E aí ele sabia, à medida que ele ia se distanciando, ele foi medindo, acho que é a intensidade do sinal, e aí ele descobriu aonde que ele estava, né? Mais ou menos, você está mais ou menos nessa posição, corrige a rota tal e conseguiu, né? Só que o avião tinha autonomia, né, para aguentar o tempo de espera lá, porque ele tinha que ir numa posição, ir na outra, ir numa posição e na outra, das duas posições, a determinar a terceira posição, que era do avião perdido, né? Do avião. Certo. A gente faz uma brincadeirinha no radioamadorismo chamado caça-raposa. O pessoal esconde um rádio com um sinal bem fraquinho e sai a cambada tentando buscar. Uma coisa que a gente faz aqui, meio comum entre os radioamadores, é resgatar sondas meteorológicas. Até tem uma aqui em cima, aqui, depois, se for o caso, pego para mostrar. Mas o pessoal. Deixa eu ver se não está aqui embaixo. Peraí, eu acho que está aqui embaixo. Não está aqui, não. Só que a gente já usa o GPS, né? Tá. Pega o sinal de onde que ela caiu, ela manda a coordenada que ela tá, né? Ela mandou a coordenada, um abraço, né? Vamos lá e pegamos ela. Mas e se caiu no meio de um pasto? Como é que você pede licença pro boi lá? Eu já. A última que eu resgatei, eu atravessei o milharal, um carrapicho e tudo mais. Quando eu saí do milharal, ela estava a uns 10, 15 metros no meio de uma plantação de aveia recém-nascida. Se eu tivesse contornado o milharal, não tinha sofrido tanto. Mas fazer o quê? Não conhece o lugar, é isso? Mas cai em cima de árvore, cair no meio de pastagem é o mais comum que tem. E eu ia perguntar sobre quando você fala aí das ondas curtas, né? Parece que tem diminuído a quantidade de transmissões em ondas curtas. O
pessoal que escuta, que gosta de fazer a rádio escuta, parece que tem menos estações. Você tem notícia se o pessoal tá desligando os transmissores de curtas? É, o, bom, desligaram mais de AM do que de curtas, né? É. Mas realmente caíram bastante. Eu acho que assim, a grande perda que nós tivemos nacional, a última, foi a Rádio Aparecida, né? A Rádio Aparecida já saiu das ondas curtas. Por outro lado, a Rádio Nacional da Amazônia começou a transmitir em DMR, que é um sistema muito interessante e infelizmente vai ficar no desuso, que é a transmissão em modo digital em ondas curtas. Simplesmente a gente escuta com a mesma qualidade que a gente está escutando agora esse nosso papo aqui, Ah, transmitido em ondas curtas. E a rádio da Romênia transmite, transmite em analógico e ela transmite também em DMR. O, das internacionais transmitidas para o Brasil, que eu saiba, estão transmitindo ainda é a Rádio Vaticano, que ela tem duas transmissões, uma para o Brasil e uma para a África, de meia hora. A 9 de julho, aí de São Paulo. A Rádio da China só está transmitindo música, naquelas frequências que ela transmitia para o Brasil, só música. A Rádio de Cuba está transmitindo também. E eu acho que a NHK ainda está transmitindo. Não tenho muita certeza se ela estava para parar. Mas assim, eu escutei assim várias últimas transmissões que realmente, para quem curtiu isso, hoje é um buraco enorme, né? Eu passei minha adolescência escutando ondas curtas internacionais, né? A Deutsche Welle, BBC, né? Mas eu escutei a última transmissão da Voz da Rússia, eu escutei a última transmissão da Deutsche Welle para a África. Até a Deutsche Welle me mandou um cartão de comemorativo, entre aspas, né, de última transmissão, confirmando que eu vi a última transmissão. A NHK no programa noturno também escutei ele. Então, assim, realmente as ondas curtas, em termos de radiodifusão, estão acabando, né? Não tem mais. Por alguns motivos. Primeiro que o grosso da população é área urbana, e todos com acesso ao chamado SM, Serviço de Comunicação Multimídia, SCM, que é o que nós estamos usando aqui. E assim, o rádio ele é para populações rurais, né? Ele teria um alcance para populações rurais. Então, no passado foi muito importante. Até a década de 70, quando começou aquele grande êxito rural, o rádio para o campo era fundamental, né? E aí ele foi morrendo. Então, eu creio que as ondas curtas vai ficar para os radioamadores mesmo. e a faixa de ondas médias? Qual o futuro que você imagina para ela? Que se aqui no Brasil a tendência é acabar com as transmissões? Eu acho que eles vão acabar estreitando e vão. Uma parte vem para nós. Já veio um pedaço das ondas longas, né? As ondas longas em 2018, tudo aquele serviço que tinha ondas longas, de radiotelemetria, rádio farol, e telecomando, não sei o quê, foi tudo cortado e jogaram nós lá no meio. Mas pouca gente faz radioamadorismo em ondas longas, né? E eu acho que as ondas médias também. Não tem como, né? O insumo mais caro para uma emissora comercial é a energia elétrica. E Tá. um transmissor de ondas médias, ele consome muito e de baixa qualidade em vista de um transmissor de frequência modulada. E hoje, se entrar o rádio digital em frequência modulada, um canal consegue transmitir não sei quantas emissoras de rádio. A televisão aqui no Brasil é 5, se não me engano, de fonia, então deve ir para 20 ou mais. Né? Tá, verdade. É uma pena, né? O que eu tenho percebido assim que como começa a aparecer buraco aqui no espaço das ondas médias, eu começo a escutar rádio que não escutava mais. Como, por exemplo, alguma coisa da Argentina, né? Alguma coisa assim. Ah, Talvez, sim. eu creio que é Argentina ou Paraguai, né? Que a gente consegue ouvir alguma coisinha. Aqui a gente sempre escutou bem a Argentina. Primeiro que nós estamos na fronteira, então tem um, né? Mas
Nessa época do ano até acontece um fenômeno bem engraçado, ou pelo menos acontecia, né? A partir das 5 horas, mais ou menos da tarde, a gente começava a ouvir emissoras do interior de Santa Catarina, de ondas médias, do interior de Santa Catarina, norte do Rio Hum. Grande do Sul. Meia hora, elas duravam uma janelinha de meia hora depois a gente começava a ouvir as emissoras mais intermediárias do Rio Grande do Sul. Depois, quando escurecia, a gente começava a pegar algumas do Uruguai e da Argentina, e depois, noite adentro, era emissoras da Argentina. Que coisa, né? Então, Com relação a, então, e a região geográfica? Eu digo assim, mais para extremo sul, mais para a região do Equador, isso tem diferença também? tem. No, a região do Equador mesmo, quando aparece um radioamador transmitindo dali, é tipo mosca azul, sabe? Porque é difícil eles chegarem. Geralmente, quando eles transmitem na banda dos 10 metros. Agora, eu acho que é agora que começa, tem uma transmissão que o pessoal chama de transamericana. Tem um radioamador aqui de Encarnação, na Argentina, no Paraguai, o Alberto Benítez. Ele já conseguiu fazer contatos em VHF, só que em banda lateral, não em frequência modulada, com Porto Rico. Então, e é uma janelinha de um período do ano que eles conseguem fazer isso. Mas no final do ano a gente tem o que a gente chama de frequência transequatorial. Aí sim, transequatorial, porque atravessa não, transequatorial é essa do Alberto. É transpacífico, que a gente consegue contornar o Pacífico. Então chega japonês aqui arrebentando. Os japoneses que falam japonês com inglês, espanhol, uns enfiam os portugueses no meio. Mas a gente se entende, a gente vai se virando aí. Tá. Mas tem essas épocas. Mas realmente, as frequências mais longas na região do Equador não vão bem. Tem as ondas tropicais, né? Ali na banda dos 60 metros tal, eles meio que se viram por lá. Tanto é que o Acre e o Pará ainda tem transmissores em ondas curtas na banda dos 62 metros. É isso. A Rádio Clube do Pará e a Rádio não sei o que do Acre. Que eles conseguem cobrir todo o estado, né? Isso aí era outra curiosidade, né? A região amazônica deve ser, assim, uma questão aí meio que de sobrevivência, a pessoa ter um rádio, né? Porque não tem celular lá. Não, Ou não, você já ouviu falar da Rádio Nacional da Amazônia, né? já ouvi falar. Isso. Essa rádio ela fica em Brasília, né? Os transmissores dela estão em Brasília. Faz parte da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação. Ela tem é um programa que eu acredito que ele deve ter já uns 40 anos ou mais, ou muito mais que isso, chamado Ponto de Contato. Simplesmente é um programa de recados, né? Eu lembro que a gente ficava escutando a mensagem assim, ó, fulana, da vila tal, do Rio não sei quanto. A fulana disse que teve alta do hospital e vai pegar o barco dia tal, e dia tal chega aí, que é para esperar ela e buscar ela, alguma coisa assim, né? Outra, fulano, o remédio que você pediu já foi despachado pelo avião, pelo barco, pelo esse tipo de coisa, né? Ciclano, a fulana avisa que está indo te visitar não sei aonde. Esse tipo de recado. Eu lembro que em 1986, que foi um período que minha mãe ficou doente, fiquei dentro de casa ajudando ela, e daí eu ficava escutando esse programa, assim, era a manhã inteirinha, só, era uma música e umas 30 mensagens, isso aí, depois uma música de novo, às vezes umas notícias perdidas no meio, chamava-se Ponto de Contato. Se entrar no site da Rádio Nacional da Amazônia, provavelmente está lá informações sobre esse programa aí. Uns 3 anos atrás eu vi que ainda estava no ar. Que coisa, né? É, é... Bom, é de se imaginar, né? Que existem locais ainda que, tudo bem, hoje a internet via satélite já é uma realidade, mas é uma realidade para poucos, né? Não é todo mundo que tem
a possibilidade, mas um radinho de pilha resolve muita coisa. É uma vela para quem está no escuro total, né? Ah, sim, sim. Isso nos primórdios aqui da colonização do oeste do Paraná, o uso do rádio aqui foi muito intenso. Muito intenso. Tanto é que a companhia que colonizou aqui a minha cidade, chamada Companhia Madeireira Rio Paraná, ela é conhecida por Maripá. Inclusive tem uma avenida aqui na cidade com esse nome, e tem um município aqui com esse nome de Maripá também, que Maripá era o que nós temos o nosso nickname hoje nas redes sociais. É o endereço telegráfico. Então o Ah, telegrafista diz assim, mensagem para Maripá. Então quando a gente coloca arroba Brat, por exemplo, é mensagem para Brat. Então Mesbla era um nome de endereço telegráfico, Bradesco é o nome de endereço. Depois virou marca, né? Interessante é isso, né? Tem uma marca de uma cidade próxima nossa que é chamada Frimeza, era também endereço telegráfico, porque o telegrafista, né, ó, estou mandando mensagem para Companhia Madeireira, Colonizadora Madeireira Rio Paraná Limitada. Não, eles encurtavam, né? Ficava, tá. e então o uso da radiotelegrafia nesse caso era extremamente importante, né? O radiotelegrafista e assim, e os radioamadores aqui, os mais antigos contam, tem até um caso do seu Teodomiro, que ele disse que recebeu uma mensagem que um cara que morava numa vila, que hoje é um município aqui, um parente dele tinha falecido, ele não sabia quem era, simplesmente falou que ia dar o recado. Gastou quase um dia inteiro, chegou lá e deu o recado, porque ó, teu parente lá bateu as botas, né? E daí disse que o cara nem para dar uma água para ele não deu. Ele, ele falou assim, nunca mais faço isso. Pois é. Acontece. E, bom, mudando completamente de assunto agora para fazer um pouquinho de humor. E a turma da Terra plana? Como é que. A quantos anda? Inclusive com isso. Porque com o radioamadorismo usa fenômenos atmosféricos, usa a curvatura da Terra para fazer conta, para saber se vai chegar, se não vai chegar. E você de vez em quando dá umas espetadas naquela É, galera, né? eu não sabia que esses caras existissem até o dia que um idiota chegou e comentou num vídeo meu do YouTube lá sobre satélite, né? Ele falando que eu estava enganando a humanidade, não sei o quê, mentindo. Eu falei, mas de onde que saiu esse idiota, né? Daí que eu fui ver que existia esses bandos de maluco. E até por interesse de pesquisa do meu mestrado na época lá e tal, eu entrei e comecei a fazer umas investigações. Daí eu entrei dentro do assunto. Mas agora eu meio que me distanciei e tal. O lado da diversão meio que já acabou, ficou meio chato, né? Mas, mas realmente, cara, o pessoal simplesmente eles falam umas bobagens sobre telecomunicação assim que foi, nossa, esse não consegue construir uma antena de polo nunca. Não, chega do eu ouvido, né? De certas coisas que é falado ali que, nossa, não tem. A gente que entende um pouco de eletrônica, nossa. Mas sabe, Adir, é uma pena mesmo que a internet tá indo a galope. A galope não, tá indo a goles hoje, porque a Uhum. conversa tá bem interessante. Eu queria, deixa no planejamento aí, vamos deixar no pensamento para um futuro, para a gente conversar de novo, só que de uma forma mais resumida, um dia no ar, lá na rádio que eu trabalho, Hum. que, né, que eu sou envolvido no rádio até na locução. Uhum. Mas para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre o radioamadorismo, sobre essa arte, sobre esse esporte aí que é o radioamador, que às vezes é esporte também, né? Porque às vezes tem que andar, entrar pro meio do mato aí Ah, e não, nós temos nossas competições. então. Podemos falar de competições do radioamadorismo, né? O quanto que agrega em termos de conhecimento, o quanto que. Não, tem um monte de coisa.
passa um roteirozinho aí de pontos das tuas conversas, eu desenvolvo em cima aí um monte de coisa. Então. É que agora a gente tem que esperar um pouquinho, porque é época eleitoral, e aí como a rádio ela é municipal, ela é homologada, tudo bonitinho, LZYD, não lembro. Canal, termina com E, o canal dela. Bom, é uma FM, então. É uma FM. Se é com E, E aí a regra eleitoral é mais rígida lá, e eu não posso levar convidado. Agora é só música e notícia que não envolva política, né? Mas quando terminar essa época aí de eleição, aí a gente vai combinar para bater um papo por telefone lá, para trazer uma turma completamente leiga aí na área da eletrônica, mas trazer um pouco disso, porque tem muita gente com mais idade aí que sabe o que é um toca-fitas, já pegou na mão um rádio amador alguma vez na vida, né? Pegou um manipulador na mão. Eu até eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo lembrar onde tá. Eu tirei umas fotos de um rádio de um avião. O rádio do avião praticamente igual a um rádio desse seu aí. Praticamente idêntico. Assim, o que o piloto falou para mim? Eles transmitem em VHF lá. Que tipo de avião? Que tipo de avião que tinha esse rádio? É um avião pequeno, um avião de executivo, bimotor. Sim, eles têm o serviço, chama-se serviço móvel aeronáutico. Que nem o meu é serviço de rádio amador, né? Então tem um serviço móvel aeronáutico. E eles transmitem todo em amplitude modulada, e inclusive em VHF é amplitude modulada. E eles têm HF, sim. Esses rádios deles, eles conseguem transmitir nas nossas bandas também. Tá. Ali pelos motivos que você falou, né? De repente ele... Isso. Porque aí, se precisar de um apoio, como o céu não tem acostamento, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Existe um sistema, ele ainda está funcionando. Não sei se vão usar ou não. Chama-se HFDR, que dados de telemetria de avião transmitido em ondas curtas. E existem 18 estações no mundo, uma fica em Cochabamba, na Bolívia, e eles transmitem uns pacotes, eu consigo decodificar eles, é muito interessante. E daí tem um programa que começa a colocar as aeronaves no mapinha aqui. Nada de flight radar, essas porcaria não. É ondas curtas mesmo. Meu rádio funciona como um modem, e a gente começa a ver onde os aviões no mundo inteiro estão. E essas estações, elas ficam mandando os pacotes de uma para outra. Então é bem interessante também. O rádio no avião é algo assim impressionante, a tecnologia embarcada. E acho que desde sempre a aeronáutica usou, né? A aeronáutica e quando eu digo desde sempre que existe o rádio, né? Sim, os aviões da Primeira Guerra Mundial já usavam rádio. E com certeza era a válvula. E sim, e telegrafia ainda. Nossa, já pensou? É que não tinha fonia, eles não tinham desenvolvido. O microfone a carvão, acho que foi desenvolvido uns 5, 6 anos depois. Né? Nossa, a gente imagina o trabalho que o cara tinha, né? Para prestar atenção, manipular e pilotar e dar tiro. Isso, o manipulador, é um clássico, assim, o manipulador ele era uma cinta presa na coxa do piloto. Daí ele ficava ali, ele batia na própria coxa dele, ele ficava transmitindo por ali. Que coisa, né? Bom, quando eu estive no museu, no Deutsches Museum, na Munique,
na Alemanha, e eu vi um foguete, aquele V, não lembro que número, V2, O V2, V, o V2. acho que é. Aquele, aquele meio quadriculado, tinha umas parte preta, parte branca. Isso. V2. E ele tava em corte, um foguete original, só que cortado. Já tinha computador analógico. Tinha os comandos de voo com servomotor. É coisa maluca, interessante. E em 40 e pouco, certamente era valvulado. Sim, os britânicos teve um avião deles que caiu com magnetron, esse magnetron do micro-ondas, Sei. e que era usado no radar, né? E eles ficaram apavorados que os alemães pegaram o avião. E se eles fizessem a tecnologia reversa. Porque teve um caso de um avião alemão que foi bombardear a Inglaterra e ele caiu e não conseguiram destruir o avião. E aí eles pegaram o sistema de navegação do avião e descobriram como é que os alemães faziam, né? Na verdade, eles faziam 2 feixes de ondas de rádio, um com sinal contínuo e outro com sinal de bip, e o piloto andava ali no meio. Quando um terceiro sinal cruzava, era o alvo que ele tinha que largar a bomba. Aí, o Ah, que os ingleses fizeram? Encher de barulho lá, poluíram a frequência com ruídos e tal, né? Aí tiveram que abandonar a tecnologia. Mas descobriram porque um avião caiu. é. Isso aí também parece que aconteceu com a Enigma, né? Teve alguma coisa nesse sentido, essa coisa de Exatamente. espionagem. A guerra não se faz só com armas, né? Faz com cérebro, principalmente. Lá E a sim. Enigma, os poloneses, né, os matemáticos poloneses foram que levaram para a Inglaterra toda a informação, com a ajuda dos franceses, e a partir dali foi que o Turing, né, ele conseguiu desenvolver lá aquelas bombas, né, bombas que eram um monte de bobinas, e elas faziam todas as combinações. Né? Mas o mais interessante de tudo foi aquela máquina Lorenz, né, que até hoje a gente usa na rádio, no radioamadorismo. O que a gente chama de RTTY, na verdade, nasceu com a máquina Lorenz, que é um estágio mais avançado da máquina Enigma, que daí o Turing e mais uma equipe de engenheiros fizeram aquele computador, o Colossus, que tem uma réplica que conseguia decifrar também que ela não transmitia sinais de Morse, né? A Lorenz transmitia tons, o áudio, o bip, ele variava de tom, mais agudo, mais grave, e essa variação eram as letras. Ah, E os caras conseguiram quebrar isso também, é. naquela época. Pois é. Bom, foi a época que eles inventaram o radar, né? E o radar também é onda de rádio É, na, sim, mas refletida. o magnetron ele foi inventado para o radar, para miniaturizar o radar, né? Para ele ficar pequenininho, para pôr no avião, né? E que daí eles descobriam onde estavam os submarinos, esse tipo de coisa toda. Porque os primeiros radares eram torres, né? Enormes, eram um conjunto de torres enormes. É. E era fácil de bombardear, né? Era fácil. Era muito tranquilo. Bom, Adir, a conversa tá boa e já É, estamos aí a. Tem mais alguma coisa que você quer comentar? não, eu só quero deixar aí para o pessoal, já que a gente estava falando sobre o radioamadorismo e a defesa civil, o pessoal aí tem cursos gratuitos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Federal de Santa Catarina, nas secretarias de defesa, de segurança pública dos estados, de como ser voluntário da defesa civil. As pessoas fazendo cursos, como se cadastrar, porque não é só o radioamador, não. O exemplo do Rio Grande do Sul e aquilo que eu falei antes, quando dá esses eventos, existe a força maior, ou seja, o Estado não vai conseguir dar conta. E é nessa hora que o voluntário tem muita importância. E um voluntário qualificado é um voluntário que não vai lá para atrapalhar. Né? Tá. Então, se a pessoa não sabe o que fazer, melhor não ir, porque senão ele só vai
é mais um que as pessoas têm que ficar dando atenção, né? Já tem gente demais dando atenção, vai mais um lá que não sabe o que tem que fazer, é mais um para dar atenção. Então, assim, se inscrevam nesse serviço, façam os cursos, são cursos livres, são cursos interessantes e o pessoal fica qualificado para isso. Tá bom. Tem algum slide, alguma coisa que você queria mostrar aí? Deixa eu mostrar um videozinho nosso aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui. Que foi da nossa última. Foi na verdade, eu tenho vários aqui. É que eu estudei uma. Eu estudei o risco no mestrado. Então tem muito a ver com a defesa civil, né? Mas, mas é assunto muito maçante, dependendo da situação. Deixa eu pegar aqui. Então, isso aqui são as divisões administrativas da Defesa Civil aqui do Paraná. Eu vou dar um videozinho aqui, ele é acho que 2 minutinhos, é bem curtinho. Este vídeo é um boletim informativo. Os radioamadores paranaenses realizaram no sábado, dia 6 de outubro de 2021, entre as 8 e 12 horas, exercício simulado para estabelecimento de uma rede de comunicação de emergência por todo o estado do Paraná. Ele foi concebido e orientado pela RER, Rede Estadual de Emergência de Radioamadores, com apoio do Corpo de Bombeiros. Envolveu radioamadores de todo o estado do Paraná, organizados e subdivididos, de acordo com as 18 coordenadorias regionais da Defesa Civil, Corpedec. Na região oeste do Paraná, a 4ª Corpedec, sediada em Cascavel, participou do exercício simulado. Consistiu na instalação de um posto de comando na cidade de Toledo, um posto avançado no distrito de Sede Alvorada, em Cascavel, e 2 equipes que se deslocaram para a localidade Espigão Azul, interior de Cascavel, afetada por temporal com granizo. Todos os envolvidos utilizaram o sistema APRS para a indicação de suas posições, sejam fixas ou em deslocamento. A estação no posto avançado do distrito de Sede Alvorada operou em banda cruzada, crossband, em VHF e UHF, estabelecendo ponte entre o posto de comando em Toledo e as equipes avançadas no local do evento. Não foram utilizadas estações repetidoras. As informações dadas pelas equipes no local do evento foram transmitidas por fonia em VHF e imagens em SSTV, e também dados em APRS. Para a comunicação com as outras estações do estado, foi utilizado o terminal de mensagens em APRS e fonia em banda lateral, banda de 40 metros, apoiada pela 9ª Corpedec com sede em Foz do Iguaçu, que fez a ponte de comunicação. Importante destacar que durante todo o exercício simulado, os radioamadores da 4ª Corpedec envolvidos na execução não utilizaram em momento algum os sistemas convencionais de comunicação, sendo todo ele executado usando radiofrequência. Participaram do evento pela 4ª Corpedec as estações Papa Yankee 5 Zulu Oscar Zulu, no posto de comando, apoiado por Papa Uniforme 5 Tango Echo Mike. Papa Yankee 5 November Foxtrot, no posto avançado em Sede Alvorada. E as estações Papa Yankee 5 Tango Hotel, Papa Uniforme 5 Mike India Oscar e Papa Uniforme 5 Yankee Delta Tango se deslocaram de Toledo até a região de Espigão do Sul e de Cascavel, a estação Papa Uniforme 5 Sierra Golf Juliette. Parabéns a todos os envolvidos. A Defesa Civil somos todos nós. Então, esse é um exercício simulado que a gente faz 2 vezes por ano aqui no Paraná, um regional e um estadual. E nesse caso aí que nós fizemos foi em 2021. Foi todo ele, ninguém tinha celular. Foi obrigatório o exercício, tudo na raça. E nós conseguimos de uma vila lá do interior de Cascavel, foi mandado foto mesmo, por rádio, chegou até aqui, e aqui nós fizemos uma reportagem. Para chegar em Curitiba nós tivemos que usar ondas curtas, e ainda assim eles não nos escutavam, mas Foz do Iguaçu nos escutava, e eles escutavam Foz do Iguaçu.
Daí a gente transmitia para Foz, Foz transmitia para Curitiba. Então justamente a gente tem esse treinamento para na hora do vamos ver já saber como fazer. Pois é, parabéns então para vocês aí e que continue assim, né? Que tenha ainda muita gente. Imagino que tenha diminuído a quantidade de radioamadores no mundo inteiro com o início da internet, né? Mas espero que continue esses trabalhos, porque em eventos que a gente espera que não tenha, mas a natureza é imprevisível e besteiras humanas também podem acontecer, né? Então aí a comunicação é fundamental, né? Simplesmente não tem jeito. Até eu brinco que não existiria a corrida da maratona, né? Os 42 quilômetros, se o soldado lá tivesse um WhatsApp. Pois é. Tá bom. Beleza? Então, eu agradeço muito aí, Adir, mais uma vez aí da gente. Obrigado pelo convite. A gente participar e espero aí a gente ter mais oportunidades aí para bater papo. Outro dia com uma internet melhor e a conversa foi boa, bem interessante e valeu a pena. Vale essa parte social aí é sempre mais importante que tudo e por que não a gente aplicar coisas que a gente gosta, coisas que a gente sabe fazer e ser útil, né? Ser útil para alguém.